refletimos sobre os salmos na nossa vida. Já demos passos importantes, já estudamos, depois de uma longa introdução ao tema dos salmos, 8 salmos e já estamos praticamente na metade do salmo de número 9. O salmo 9 foi redigido pelo rei Davi num contexto de opressão, de sofrimento e de angústia. Acossado por muitos inimigos, ele entrega, abandona-se, apresenta a Deus a sua causa e reputa Deus Todo-Poderoso como sua proteção, seu amparo. Ele que está à frente do povo, o salmo dirigido, portanto, todo ele a Deus que é cidadela, refúgio, proteção, defesa e amparo do oprimido. Terminamos o encontro anterior refletindo sobre o versículo 11. Agora, avancemos. Vamos ao versículo 12. Salmo 9, versículo 12. Salmodiai ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai seus altos feitos entre os povos. Salmodiar. Que verbo bonito! Ou seja, vamos dar uma tradução bem palatável, bem acessível para todo mundo. O que é salmodiar? Salmodiar é louvar a Deus com os salmos, dia a dia. Salmodia é o louvor a Deus, a bendição a Deus, a glorificação a Deus, a adoração a Deus, os elogios a Deus Todo-Poderoso com as palavras dos salmos. Qualquer que seja o salmo, quando você eleva a Deus essas palavras, quando você faz suas essas palavras e as dirige a Deus, você está salmodiando. Depois, Deus habita em Sião. Essa expressão tanto significa o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, como significa a cidade mesma de Jerusalém, e dependendo do contexto, no Antigo Testamento, significa toda Israel. O Senhor habita em Sião, ou seja, o Senhor habita naquele monte, o Senhor habita no seu templo que foi construído naquela cidade, templo que hoje não existe mais, somente ruínas. Sobre aquele templo hoje tem um templo muçulmano e os judeus reverenciam parte das muralhas, o muro ocidental, como lugar sagrado, a recordação do templo onde Deus habitava, mas também Deus habita em Jerusalém. Para nós, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Essa frase é de Jesus. E ela está no capítulo 2 do Evangelho segundo João, no final da narrativa da expulsão dos vendilhões. Jesus expulsou com um chicote os vendilhões do templo. Jesus faz uma profecia a respeito de si. O Senhor habita em Sião. Jesus é a Shekinah do Pai, é a tenda que foi armada entre nós. O Verbo se fez carne e habitou a sua tenda entre nós. Proclamai seus altos feitos entre os povos, ou seja, diante de todas as nações, reconhecei o Deus de Israel fez e fará grandes coisas. Ele é merecedor da nossa salmodia, porque ele não apenas habita em Sião, mas porque abundantemente manifestou o seu poder na nossa história, nos defendeu, nos ajudou com sua providência, nos auxiliou, sobretudo nos momentos de aflição. Agora vamos aplicar esse versículo à fé cristã. Como é que os cristãos leem esse versículo? Santo Agostinho vai nos ajudar a encontrar a resposta. Vejam só o espetáculo de teologia do grande doutor da Igreja, interpretando o versículo 12 do Salmo de número 9. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião. Disse aos que o Senhor não abandona e que o procuram. O Senhor habita em Sião, que se traduz por lugar de observação e a imagem da igreja no presente,
como Jerusalém é imagem da igreja futura, da cidade dos santos, já na fruição da vida dos anjos, porque Jerusalém se traduz por visão de paz. A observação precede a visão, como esta igreja precede aquela prometida, a cidade imortal e eterna. Mas precede no tempo, não em dignidade, porque é mais honroso o fim a que tendemos do que aquilo que fazemos, em vista de merecermos alcançar. Fazemos a observação a fim de obtermos a visão. A mais diligente observação incidiria em erro se o Senhor não habitasse na igreja agora existente. A esta igreja foi dito: o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. E, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações. Recebemos então ordem de cantar ao Senhor que habita em Sião, para louvarmos em concórdia o Senhor que habita na igreja. Proclamai seus altos feitos entre os povos. Foi feito e não cessará de se fazer. Mas vejam que bonito, mas é a interpretação clássica. Não se pode esperar de um cristão que conhece o Novo Testamento uma interpretação diferente. A Sião que Jesus quis é aquela que o Apocalipse vai chamar de Nova Jerusalém. E eu vi um novo céu e uma nova terra. E reparem aqui como é que essa Jerusalém, essa nova Sião, ela é descrita no finalzinho da Escritura. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Agora é o que interessa, estamos em Apocalipse 21, de 1 a 2, já li o versículo 1, vamos ao 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Então vejam agora como se interpreta o versículo 12. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião. O Senhor habita no céu, de onde virá a Jerusalém celeste, ornada para ser desposada pelo esposo, que é Cristo Jesus. Enquanto isso não acontece, essa Jerusalém celeste, que é chamada de nossa mãe, na carta aos Gálatas, capítulo 4, a única vez na Bíblia que a igreja é chamada de mãe, ela peregrina aqui na terra, a esposa de Cristo, que é a igreja. Salmodiai ao Senhor que habita em sua igreja. Eu estarei convosco. Ela que é animada pelo Espírito Santo. Proclamai seus altos feitos entre os povos. A igreja que, onde quer que se encontre, anuncia, salmodiando também, as maravilhas que o Senhor operou, assim como os apóstolos fizeram já a partir de Pentecostes e depois proclamando em tantas cidades do Império Romano que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Teodoreto de Ciro, outro padre da igreja, ele nasceu no ano 397 e morreu no ano 457, faz uma bela interpretação também, não tão profundo como o grande Agostinho, mas é um padre da igreja que merece todo o nosso respeito. Houve nos acontecimentos uma mudança radical. Os antigos inimigos tornaram-se amigos. Quem estava distante tornou-se próximo. Os escravos tornaram-se filhos e os ignorantes sábios. Quem estava nas trevas veio para a luz. Quem estava morto adquiriu a esperança da vida. Os pobres se tornaram herdeiros do reino dos céus. Os judeus se fizeram distantes e os pagãos próximos. Os filhos se tornaram cães e os cães filhos. Logo, os instrumentos do Salvador assumiram a majestade divina. O dom da imortalidade foi dado através da mortalidade, a vida através da morte, a honra através da desonra, a bênção através da maldição, a salvação através da cruz. Estes são os instrumentos, estas as maravilhas do nosso Deus. A explicação bonita do proclamai seus altos feitos entre os povos. O que o Evangelho foi capaz
é capaz e será capaz de realizar mudanças, diríamos, impensáveis. Transformação de pessoas, de vidas, de famílias. Transformação de mentalidades de um povo inteiro, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, de uma nação. E eu acrescento sem exagero, porque a história do cristianismo comprova cabalmente, abundantemente, mudança de civilizações. Civilização cristã, a mentalidade do cristianismo que, na verdade, se difundiu por muito tempo em um espaço tremendo e, por que não dizer, tem 21 versículos na versão hebraica, no texto hebraico, são 21 versículos. Já estamos, agora vamos começar a leitura e o comentário com os padres da igreja do versículo 13. No primeiro bloco, citamos o versículo 12 e os comentários de Santo Agostinho e Teodoreto de Ciro nos ajudaram a interpretar à luz da fé cristã esse versículo 12. Não vai ser diferente no versículo 13. Vamos a ele, com a palavra o rei Davi, autor do Salmo de número 9. Porque, vingador do sangue derramado, ele se lembra deles e não esqueceu o clamor dos infelizes. Ele quem? Quem é o vingador do sangue derramado? É o Senhor. Porque no versículo anterior, versículo 12, diz: salmodiai ao Senhor que habita em Sião. E o versículo 13 é a continuação do raciocínio do versículo anterior. Essa expressão merece uma explicação breve. Vingador do sangue derramado. Vingador, uma palavra que no hebraico, goel, é uma espécie de defensor de uma causa. Seríamos um redentor, aquele que é encarregado de fazer justiça, de defender aquele que está sendo acossado, agredido, injustamente ele está sofrendo, etc. Então, é o papel, aí vocês entendem mais ou menos, mas no significado cristão, Jesus é nosso redentor. O mistério da redenção, do resgate. Jesus é o vingador, mas vejam, a vingança de Cristo é a cruz. Mas ainda não chegamos lá, no sentido cristão desse versículo. Vamos então agora à explicação dada por Santo Agostinho para essa imagem usada por Davi. Ou seja, o Senhor vinga o sangue derramado. Os meus inimigos, esse é o pano de fundo, é a prece de quem pede a proteção a Deus diante dos inimigos, para que Deus proteja o rei Davi e o seu povo dos oprimidos, dos inimigos, etc. E que o sangue que os inimigos derramaram dos soldados, dos hebreus, ele seja vingado. É Deus quem se vinga, porque Deus é que assume a causa de Israel. Deus é o defensor do seu povo. Deus se lembra sempre do seu povo. Deus não esquece o clamor dos infelizes. Quem clama a Deus, esse ouve e, mais cedo ou mais tarde, exerce a sua vingança. Agora vamos ao significado cristão. E quem nos ajuda a descobri-lo é quem? Santo Agostinho. Vingador do sangue derramado.
constitui certa resposta dos enviados a evangelizar aquela ordem. Anunciai entre as nações as suas maravilhas, que diriam: Senhor, quem creu naquilo que ouvimos? E ainda, por tua causa, somos entregues à morte todos os dias. A continuação é bem adequada. Declara que os cristãos que hão de morrer na perseguição colherão muitos frutos na eternidade. Ele se lembra deles, pedindo conta de seu sangue. Mas qual a razão de preferir dizer do sangue derramado? Supõe-se que alguém mais ignorante e com fé menor perguntasse: como anunciarão se a infidelidade dos gentios se enfurecerá contra eles? E obtive a resposta. Ele se lembra deles, pedindo conta de seu sangue. Isto é, virá o último juízo, e então se manifestará a glória dos mortos e o castigo dos assassinos. Ele se lembra. Ninguém pense ter sido usada tal expressão por haver esquecimento em Deus. Todavia, como somente após longo tempo se dará o juízo, foi empregada a palavra conforme o modo de pensar dos fracos, que julgam ter Deus se esquecido, uma vez que não atende tão depressa como eles querem. A eles também se dirige a frase seguinte: e não esqueceu o clamor dos infelizes, isto é, não se esqueceu como pensais. Tendo ouvido dizer, ele se lembra, replicariam: portanto, ele se esquecera. Diz então o salmista: não esqueceu o clamor dos infelizes. Belíssima interpretação. Aqui Santo Agostinho situa o sangue derramado como o sangue dos mártires, como o sangue dos cristãos que morreram por causa da sua fidelidade a Cristo. No Apocalipse é descrito que as almas daqueles que derramaram seu sangue estão debaixo do altar e elas clamam a Deus: até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que derramaram nosso sangue? Então foi dito para elas que esperassem um pouco, porque ainda não se cumpriu o número dos eleitos. E o Senhor virá, e o Senhor retribuirá. Eis o vingador do sangue derramado. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, para dar a recompensa aos bons e punir os maus. Apartai-vos de mim, malditos. Portanto, Deus não esquece. Deus se lembra sempre. A memória de Deus é constante. O que a gente às vezes diz, ele se esqueceu? Não. Parece que ele se esqueceu. Mas não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus sabe de tudo e acompanha com solicitude providente os acontecimentos da história. E no derradeiro momento dessa aventura, o seu juízo se revelará. São João Crisóstomo, doutor da Igreja, nos dá outro presente. Vejamos como ele interpreta esse versículo. Porque vingador do sangue derramado, ele se lembra deles. Vês as ocupações a que se refere? Os benefícios. Aqui também se insinua uma verdade sublime. Não há crime que fique impune, mas de tudo se fará justiça. No livro do Gênesis disse: pedirei contas do vosso sangue. Isso é indício da infinita providência e da grandeza do seu cuidado. Porém, se isso não é exigido imediatamente, não te maravilhes, pois ele dá aos pecadores ocasião de penitência. Não esqueceu o clamor dos infelizes. Vê novamente como são estimados os pobres. Não se refere simplesmente aos pobres, mas aos que são pobres de espírito, como diz Cristo. Eles, com efeito, são escutados, sobretudo quando oram, quando têm um coração humilde e contrito. Aqui aparecem duas coisas: a oração e a humildade. A quem olharei, diz, senão ao pobre, ao humilde e ao que treme diante das minhas palavras. Em todos os lugares encontra-se um veículo de oração na humildade. O Senhor está perto dos contritos de coração.
e a quem ora convém antes de tudo estar livre da ira, segundo o dito do apóstolo Paulo, sem ira nem dissensão. Diz o clamor dos infelizes, chamando clamor à disposição da mente, não ao tom da voz. Outra interpretação formidável que insere o versículo 13 no contexto das aflições que a igreja experimenta. São Paulo diz, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, eu completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Vejam que coisa linda. A paixão de Cristo não terminou. Quanto sangue derramado, quantas perseguições, quanto cerceamento de liberdade, quanta hostilidade contra a igreja de Cristo em tantos lugares do mundo. E essa hostilidade, às vezes, se manifesta pelas vias de fato, ou seja, prisão, mutilações, morte. A igreja de Cristo com o seu sangue derramado. Deus se lembra deles. Deus não esquece o clamor dos infelizes e acompanha a sua igreja com o auxílio de sua providência, sustentando os perseguidos com a fortaleza que é dom do Espírito Santo, a bravura dos mártires, aguardando que muito em breve a vingança do Senhor se manifeste. Jesus, o vingador do sangue derramado. Um versículo de extremíssima atualidade, de extremíssima importância para nós. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro, se Deus quiser, avançaremos para os versículos